O cristianismo do espiritismo. Destacaremos aqui 3 momentos históricos do cristianismo que surgiram após o cristianismo primitivo, o qual decaiu quando o imperador Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Primeiro, o cristianismo do catolicismo. Segundo, o cristianismo no protestantismo. Terceiro, o cristianismo no espiritismo. O cristianismo tem as suas raízes do judaísmo, a religião do povo hebreu. Os hebreus são conhecidos como israelitas ou judeus. No judaísmo, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, era esperado. Profetas como Isaías, Malaquias, Jeremias e outros predisseram a sua vinda. Uma profecia dizia que o reino de Abraão atingiria toda a terra. O patriarca Abraão era considerado o pai do povo hebreu, cujo nome significa Pai elevado. Porém, o judaísmo esperava um Cristo nacional, o qual iria os libertar do jugo de nações estrangeiras que governavam e oprimiam o seu povo. E assim, a situação seria invertida, onde os judeus iriam governar politicamente o mundo. Como consequência, com o advento do Cristo, na pessoa de Jesus, o mesmo fora rejeitado, pois em vez de pregar um reino terrestre, ele pregava um reino espiritual. O profeta Isaías previu que o Messias seria rejeitado pelos seus. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A boa nova veio, primeiramente para o povo hebreu, dentro do judaísmo, porém este não o aceitou. Desse modo, a árvore do Evangelho do Cristo foi plantada separadamente do judaísmo. Jesus previu isso quando disse: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mateus, capítulo 9, versículo 17. O que é que Jesus quis dizer com remendo de pano novo? E o que é a veste velha? A veste velha representa o judaísmo do tempo de Jesus. O pano novo é o Evangelho, a boa nova trazida por Jesus. O judaísmo havia sido distorcido
pelos religiosos da época de Jesus. E não tinha como a mensagem do Cristo se mesclar com o judaísmo, contaminado pelos interesses mundanos. O apóstolo João diz que o Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Isto é, Jesus não foi aceito como Messias por seus compatriotas judeus. Jesus lamentou, dizendo que um profeta não tem honra na sua terra. O mesmo veio acontecer mais tarde, com a vinda do Consolador, prometido por Jesus. A mensagem do Consolador, o Espírito de verdade, foi implantada fora do cristianismo de então, representados pelo catolicismo e pelo protestantismo. Assim como no judaísmo, o cristianismo nasceu separado do movimento religioso da época, o espiritismo nasceu separado do movimento religioso tradicional de então. O cristianismo na codificação espírita. No livro Obras Póstumas, Futuro do Espiritismo, 15 de abril de 1860. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação, ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaína ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, os quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. No livro dos Médiuns, 1861, o livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350. Tal é a senda na qual temos nos esforçado para fazer entrar o Espiritismo. A bandeira que levantamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, ao redor da qual somos felizes em ver já tantos homens se congregarem sobre todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, capítulo 1, itens 5, 6 e 7. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Capítulo 6, itens 3, 4, 5, 6 e 7. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai,
e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai vai enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçamos quem tem ouvidos para ouvir. Capítulo 17, item 4. Os bons espíritas. O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Capítulo 23, item 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. O Espírito de Verdade. Paris, 1860. Capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de ordem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Capítulo 11, item 11. O egoísmo. A esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano, por essa lepra que se deve atribuir o fato
de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o cargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e descobrir o caminho dos pedroços que lhe embaraçam a marcha. Capítulo 12, item 9. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão.